Shalom, shalom, meus queridos, que o Senhor abençoe a sua vida. Sigamos com mais um devocional muito importante para você. Que o Espírito de Deus continue te conduzindo a entender a palavra de Deus. Hoje, o nosso tema é o poder da legalidade, a raiz da amargura. Hoje, queridos, vamos estar ministrando especificamente sobre a raiz da amargura. Eu sou o reverendo Milton Rodrigues e eu pastoreio a comunidade Nação Ministério Pleno. Nosso ministério fica na cidade de São Sebastião, no Distrito Federal. Somos um ministério que tem trabalhado com libertação em alto nível, na profundidade, como também com a restauração da personalidade, nas áreas das emoções, sentimentos e da vontade. Então, amados, hoje o nosso tema é o poder da legalidade. Especificamente, vamos estar falando sobre a raiz da amargura. Queridos, falar do homem em 3 dimensões é a responsabilidade que temos de transformar a nós mesmos pela renovação da nossa mente, de manter saudável nossos pensamentos. O assunto que vamos tratar hoje pode ser a causa de diversas doenças. Já existem comprovações científicas que doenças cardíacas, respiratórias, imunológicas e até câncer têm relação direta com isso. O texto de Hebreus capítulo 12, versículo 14 ao 15, diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Meus queridos, se você quer ser próspero de mente, você precisa se livrar da amargura, da falta de perdão, do rancor e da mágoa. Então vamos entender sobre esse tema. O primeiro tópico é: tenha o governo sobre suas emoções. No versículo 15, ele diz: atentando diligentemente. A palavra diligentemente, como é usada nesse versículo, é a palavra grega episkopos, tirada da palavra grega epi, que significa sobre, por cima, e da palavra skopos, que significa olhar. Quando essas duas palavras se juntam, a nova palavra episcopos significa alguém que olha por cima ou alguém que exerce a supervisão sobre alguma coisa. A mesma palavra episcopos, ela é usada no contexto da falta de perdão e da ofensa. Deus está claramente nos dizendo aqui para agirmos como bispos das nossas emoções. Assim, amados, como um bispo é responsável pelo que acontece em um grupo de igrejas, somos responsáveis pelo que permitimos criar raízes em nosso interior, em nossas emoções. Observe Filipenses capítulo 4, versículo 8. Então não podemos culpar alguém por aquilo que permitimos se desenvolver dentro de nós. Deus nos considerará responsáveis a respeito disso. Quando as pessoas ouvem esse princípio bíblico, geralmente argumentam: você simplesmente não sabe o que fulano de tal me fez. Há uma razão pela qual estou ressentindo e amargo? Ou não é culpa minha? Eu tenho uma razão para me sentir desse modo? Queridos, essas razões são simplesmente armadilhas projetadas para nos destruir.
se a deixarmos permanecer hospedadas em nossas mentes, onde podem crescer e, por fim, dominar nossos pensamentos. Agora, segundo, você precisa entender, precisamos considerar as consequências que uma raiz de amargura pode provocar. Uma raiz de amargura pode provocar consequências devastadoras em diversas áreas da vida, afetando a saúde emocional, física e os relacionamentos e a vida espiritual. Ela age como um veneno que, ao brotar, perturba a própria pessoa e contamina os que estão ao seu redor. Aqui estão as principais consequências formatadas como um slide para a apresentação. Preste atenção. Vamos então entender as consequências da raiz de amargura. Perturbação pessoal. A pessoa amargurada sofre com angústias, raiva, sensação de desamparo e infelicidade constante, focando apenas nos aspectos negativos da vida. Segundo, contaminação de outros. A amargura, meus queridos, é contagiosa e pode contaminar amigos, familiares e colegas, disseminando sentimentos contrários à alegria e ao contentamento. Terceiro, danos aos relacionamentos. Essa raiz causa perda de amizades, dificuldades no convívio social e familiar, devido à irritabilidade, críticas constantes e queixas. Quarto, problemas de saúde mental. Emoções negativas prolongadas estão associadas a níveis mais altos de estresse, ansiedade e sintomas de impressão. Quinto, queridos, impactos na saúde física. Pode afetar o bem-estar físico, aumentando a pressão arterial, o risco de doenças cardiovasculares e causando sintomas como dores no peito e falta de ar. Agora, sexto, atitudes negativas. Gera ingratidão, ódio, atos de vingança e uma tendência natural a reclamar e se queixar de tudo. E sétimo, privação da graça, que é a perspectiva espiritual. Segundo a Bíblia, a raiz de amargura é um sinal de afastamento da graça de Deus e incredulidade, o que pode levar a um julgamento ou castigo divino se não for tratada. Agora, também provoca isolamento. A dificuldade em perdoar e a atitude ressentida levam ao isolamento social, pois a pessoa se sente injustiçada e incompreendida. Também, a raiz de amargura traz ciclo vicioso. A falta de perdão e a manutenção do rancor perpetuam um ciclo de dor e sofrimento, impedindo o crescimento pessoal e espiritual. Então, queridos, a raiz de amargura, ela impede o fluxo do amor e da esperança, necessitando ser identificada e tratada pela raiz, para que a cura e a restauração possam ocorrer. Queridos, para efetivamente cortar a amargura pela raiz, primeiro você precisa entender o quão perigosa ela é para você e para aqueles que o cercam. Nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. É o que diz o texto. A palavra amargura é a palavra grega pícria, que descreve algo que é interiormente azedo, cáustico ou afiado. Ela descreve uma pessoa que é tão interiormente azeda e amarga que isso transparece em seu rosto. O que está dentro de uma pessoa acabará saindo dela. Tudo que meditarmos irá criar raízes e produzir frutos em nossa vida.
Você se torna tão interiormente infectado pela amargura que será afetado externamente em sua aparência e na sua disposição. Leia Mateus, capítulo 12, do versículo 33 ao versículo de número 34. Então, amados, a amargura geralmente começa a se enraizar nossas almas por meio de pensamentos negativos sobre outra pessoa ou de uma atitude azeda, desconfiada e cínica em relação a alguém. Se a raiz não for rapidamente arrancada e removida, essa amargura acabará se tornando uma árvore inteira que produz frutos amargos, ofensivos, dolorosos e desdenhosos para todos que comem deles. E o texto também diz, brotando vos perturbe. Então, a palavra perturbar vem da palavra grega enócleo, que significa incomodar, assediar, irritar ou perseguir. Refere-se a algo que incomoda e chateia a ponto de você ser constantemente atormentado por pensamentos a respeito disso. Agora, queridos, você precisa entender que aquilo que você permitiu se alastrar e se enraizar dentro da sua alma se torna um grande incômodo para a sua paz, que o deixa chateado e emocionalmente arrasado o tempo todo. Então vamos ver as consequências físicas da amargura. Amados, a amargura, por gerar estresse crônico, pode causar sintomas físicos, como dores de cabeça e musculares, no pescoço e ombros, fadiga, insônia, problemas digestivos, que são as gastrites, alterações de apetite, hipertensão, baixa imunidade e até tonturas e problemas de pele, pois o excesso de hormônios do estresse, o cortisol, a adrenalina, prejudica o corpo a longo prazo, afetando o coração e bem-estar geral. Quais são as manifestações comuns, então? Vamos lá. Musculares, tensão crônica no pescoço, ombros e costas, levando a dores e rigidez. Cardiovasculares, aumento da pressão arterial e dos batimentos cardíacos. Cerebrais e neurológicos, que são as dores de cabeça, tonturas, formigamento e insônia. Digestivas, gastrite, hiperacidez estomacal e náuseas. Imunológicas, sistema imunológico enfraquecido, levando a infecções mais frequentes. Energéticas, traz o cansaço excessivo, mal-estar generalizado e falta de energia. Na pele, problemas de pele prolongados. E por que acontece? Vamos então entender os mecanismos. Primeiro, liberação de hormônios, como sentimentos negativos prolongados que liberam hormônios como o cortisol e a adrenalina, que em excesso são tóxicos para o corpo. Estresse crônico. A amargura mantém o corpo em estado de alerta, esgotando-o fisicamente e prejudicando o seu funcionamento. Vamos então somatizar. Ocorre quando o sofrimento emocional se transforma em dores e doenças físicas, como fibromialgia ou problemas de coluna, dificultando o diagnóstico correto. Qual o impacto a longo prazo? A amargura pode aumentar o risco de doenças cardiovasculares e enfraquecer a imunidade, abrindo portas para infecções. Mantém a pessoa presa ao passado, impedindo o bem-estar e a conexão com o presente. Pense nas vezes em que esteve ofendido em sua vida.
Não é verdade que você geralmente é mais afetado pela situação do que aquele que o ofendeu? Examine você. Você tem rancor contra alguém e isso passou a atormentá-lo o tempo todo? Segundo, toda vez que você vê essa pessoa, sente algo negativo, intenso por dentro? Terceiro, quando ouve que esta pessoa está sendo abençoada, você se pergunta como Deus pode fazer isso quando ele ou ela fez uma coisa tão feia contra você. Quarto, pensamentos negativos como estes o assediam e incomodam o tempo todo. Quinto, se você se reconhece na situação que acabei de descrever, cuidado, a amargura, o ressentimento e a falta de perdão está agora perseguindo e assombrando você. Então, meus queridos, se não disciplinarmos nossa alma, a ofensa governará a nossa vida. É por isso que temos que assumir nosso lugar como os bispos do nosso próprio coração. Então, amados, portanto, temos de estar constantemente atentos com relação ao que permitimos dominar nossos pensamentos. Veja Colossenses capítulo 3, do versículo 1 ao 3 e capítulo 2, versículo 6, ok? Então, meus queridos, uma raiz de amargura pode contaminar outros. Uma raiz de amargura é uma metáfora que descreve ressentimento profundo e não resolvido. Mágoa, raiva, frequentemente originada de uma ofensa ou injustiça passada. A ideia de que ela pode contaminar outros é baseada em princípios psicológicos e interpessoais e é frequentemente referenciada em contextos religiosos, como na Epístola aos Hebreus, na Bíblia. Confira o texto em Hebreus capítulo 12, versículo de número 15. Então, o processo de contaminação ocorre de várias maneiras. Vamos entender? Impacto no comportamento. Uma pessoa amargurada pode exibir comportamentos negativos, como irritabilidade, cinismo, pessimismo, isolamento. Essas atitudes criam um ambiente tóxico ao redor dela. Segundo, drenagem emocional. A amargura pode consumir a energia emocional dos outros. Pessoas próximas podem sentir-se constantemente esgotadas ao tentar apoiar ou lidar com o indivíduo amargurado, ou podem começar a absorver essa negatividade. Terceiro, propagação de negatividade. Então, queridos, o ressentimento pode levar a fofocas ou reclamações constantes, espalhando a toxicidade para mais pessoas e corroendo relacionamentos e o ambiente de convivência como familiar, profissional ou social. Quarto, criação de um ciclo. A amargura pode gerar mais conflito, levando a um ciclo vicioso onde a dor inicial se multiplica e afeta um número crescente de indivíduos. Portanto, a raiz de amargura não afeta apenas a pessoa que a sente, mas tem o potencial de se espalhar e prejudicar a saúde emocional e os relacionamentos de todos ao seu redor. Então, meus amados, a palavra contaminados vem da palavra grega miaini e significa derramar, macular ou manchar. Ela traz a ideia de um lembrete permanente de uma ação passada ou um ato feito. Um exemplo dessa palavra é o que aconteceria se você atravessasse o tapete branco de alguém carregando um copo de suco de uva e tropeçasse e caísse, derramando suco de uva por todo o tapete. Você pode esfregar e esfregar e esfregar, mas ainda ficaria uma mancha ali. Uma lembrança permanente do que você fez. Quando falamos coisas ruins sobre outra pessoa, exercemos
um efeito devastador sobre as atitudes dos ouvintes. À medida que nossa raiz de amargura fica fora de controle, nossas palavras depreciativas mancham, maculam, marcam e arruinam a forma como nossos ouvintes percebem a pessoa de quem estamos falando. Um exemplo seria um pai que sempre amou sua igreja, até que algo aconteça nessa igreja que o ofende. Ele medita e deixa aquilo criar uma raiz. Chateado, começa a reclamar da igreja. Os filhos, a família que amava a igreja, começam a ser contaminada pela amargura do pai. Logo, as crianças começam a sentir o que seu pai sente. Elas veem o que ele vê e acreditam no que ele acredita. Não demora muito para que tenham os mesmos sentimentos amargos em relação à igreja que o seu pai, mesmo que nada de errado tenha sido feito contra eles. As mentes e corações dessas crianças foram manchadas, marcadas e maculadas por um pai que deveria ter mantido a boca fechada, ido para a cruz e permitido que o Espírito de Deus o libertasse das emoções amargas. É fato que quando uma raiz de amargura não é arrancada e removida, ela não apenas afeta você negativamente, também afeta muitas outras pessoas ao seu redor. E aqui eu quero concluir falando para você que o caminho para que uma amargura não crie raízes e brote, ou até mesmo que já esteja enraizada e precisa ser arrancada, é o perdão. Veja Mateus capítulo 18, versículo 21 até o versículo de número 33. Amém? Então a única maneira de você extinguir, liberar e deixar passar uma ofensa é entrar na presença do Senhor e permitir que Ele o ajude. Apenas vá até Ele e diga: Senhor, não estou disposto a ficar preso por esta ofensa. Eu me recuso a ser aprisionado por estes sentimentos de mágoa, rejeição ou humilhação. Agora mesmo, diante de Ti, eu escolho deixar isso de lado. Essa escolha é o primeiro passo importante para eu viver uma vida livre da ofensa. Que o Senhor te abençoe poderosamente. Querido, você já está inscrito no canal? Parabéns! Se você não está, se inscreva agora. Aqui embaixo tem um botão se inscrever. E logo depois de se inscrever, ative o sininho para que você receba notificações. Todas as vezes que postarmos algo poderoso, você será notificado, ok? Também não esqueça de estar conosco nas redes sociais. Lá no Instagram você vai colocar @Ministério Pleno. No TikTok você vai colocar ministériopleno.news. E no Facebook você vai colocar @Ministério Pleno. Então, amados, eu peço mais uma vez, se inscreva no canal e não esqueça de fazer aquele comentário. O que você recebeu? O que falou contigo esse texto? Quem você precisa perdoar? E também não deixe de dar o seu like. Ele é importante. Compartilhe com alguém que você conhece que carregue essa raiz de amargura. Não esqueça, a única maneira de você extinguir é liberar e deixar passar uma ofensa, é entrando na presença do Senhor e permitir que Ele nos ajude. Amém? Que Deus te abençoe poderosamente. Um cheiro no coração. Até o nosso próximo devocional. Não me deixe ir se você não for. Não me deixe estar se não estiver. Não me deixe ter se não me tiver.
Se é pra eu me perder, que seja em teu abraço. Não me deixe amar o que você não ama. Não me deixe sonhar com o que você não planejou. Não me deixe andar no caminho que você não traçou. E se é pra naufragar, que seja em teu amor.